A verdade brutal. Você é um guerreiro ou um mendigo? Pare de mentir para si mesmo. Olha, essa coisa que você chama de amor profundo? Não passa de um vício barato em dopamina e um grito primário de medo ecoando no seu peito. Vamos cair na real. Você checa o celular 50 vezes por hora. Seu coração para quando vê o visualizado. Seu mundo inteiro desaba no momento em que eles ficam em silêncio. Isso não é amor. Isso é uma prisão autoimposta, e é você quem está segurando a chave da sua própria cela. No Brasil, temos um nome para isso: mendigar amor. Você está de joelhos, catando migalhas de atenção, esperando que alguém jogue um osso só para você sentir que existe por 5 minutos. Mas escute bem, ninguém tem o poder de te esgotar, a menos que você entregue a essa pessoa o controle remoto das suas emoções. Essa miséria não é um golpe do destino, é o resultado de você ter se abandonado muito antes de eles terem feito isso. É hora de matar a covardia e retomar a sua soberania. Não estou aqui para te dar um conforto vazio. Estou aqui para te dar as armas de um imperador. Marco Aurélio não construiu um império através do sentimentalismo, e você não construirá uma vida que vale a pena ser vivida se continuar agindo como um escravo do humor de outra pessoa. Eu vou te ensinar a regra dos 3 segundos, um contra-ataque psicológico frio e calculado que deixará os manipuladores atordoados com o seu silêncio. Se você for corajoso o suficiente para olhar para suas próprias feridas sangrentas e assumir a responsabilidade radical pela sua liberdade, então levante-se. O jogo acaba aqui. Este reino pertence a você. Não pisque. Sua jornada na guerra estoica começa agora mesmo. A chave roubada e a prisão da aprovação alheia. Por que você ainda está sentado aí, encolhido no escuro, com os olhos colados na tela, esperando por uma migalha de caridade emocional de alguém que não está nem aí para você? Pare de mentir para si mesmo. Pare de chamar isso de amor intenso ou sacrifício nobre. A verdade nua e crua é que você está escolhendo ser um escravo. Você não é vítima de um relacionamento tóxico ou de um golpe cruel do destino. Você é vítima da sua própria falta de disciplina e de uma mente frágil. O estoicismo não é para os sentimentais, é para guerreiros corajosos o suficiente para olhar no espelho e admitir a realidade brutal: eu estou sofrendo não por causa deles, mas porque eu dei a eles o poder de definir o meu valor. Imagine que você possui um castelo majestoso, essa é a sua alma, a sua vida. Mas, em vez de continuar sendo o mestre do seu domínio, você joga a única chave no bolso de um estranho. E então, você fica lá fora, na chuva, lamentando e implorando para que abram a porta só para você se sentir bem por um segundo. É patético. Você está vivendo como um mendigo, catando migalhas baratas de dopamina de uma mensagem de texto ou de um aceno condescendente de aprovação. No Brasil, vivemos com paixão, mas nunca confunda fervor com suicídio mental. Um adulto de verdade deve ser o senhor do seu próprio mundo interno. Se eles forem embora, seu castelo deve permanecer firme. Se eles ficarem em silêncio, seu mundo deve continuar girando. É hora de uma revolução de responsabilidade pessoal. Pare de se fazer de vítima e comece a dominar o jogo. A porta para a paz nunca esteve trancada. Você estava apenas ocupado demais ajoelhado aos pés de outra pessoa para se levantar e passar por ela. A chave sempre esteve na sua mão. A pergunta é: você tem coragem de parar de ser um escravo e começar a ser o rei da sua própria vida? Os sábios governam suas vidas, os tolos perseguem as ondas. Olhe para Epicteto. Um homem que foi acorrentado, espancado e viveu como um escravo, mas que possuía uma alma mais livre do que qualquer um que esteja ouvindo isso agora. Por quê? Porque ele entendeu uma verdade fria e dura da qual você ainda está tentando fugir. A maioria das coisas que te tiram o sono à noite não tem absolutamente nada a ver com você. O que exatamente você está tentando controlar? Os pensamentos do seu ex? A validação de um colega de trabalho? A opinião de um estranho qualquer na internet? Não seja ridículo. Tentar mudar a mente de outra pessoa é como estar em uma praia gigantesca aqui no Brasil e tentar parar as ondas do Atlântico com as próprias mãos. As ondas vão continuar vindo, e tudo que vai sobrar para você é a exaustão e um ego despedaçado.
A verdade brutal é que você está jogando fora o seu capital mais precioso, seu tempo e sua energia, em um poço sem fundo. Cada segundo que você gasta se torturando com o pensamento de por que eles me trataram assim é mais um segundo em que você entrega a sua liberdade para outra pessoa em uma bandeja de prata. Isso não é amor. Isso é covardia usando a máscara da lealdade. No mundo dos adultos responsáveis, nós não imploramos para que os outros mudem só para que possamos ser felizes. Não. Nós retomamos cada gota dessa energia, construímos uma cidadela interior que ninguém pode tocar e investimos na única coisa sobre a qual realmente temos poder: nossa própria alma e nosso próprio caráter. Pare de ser um escravo que pode caminhar livremente, mas mantenha a mente trancada no bolso de outra pessoa. Comece uma revolução pessoal agora mesmo. Aceite que você não pode controlar o mundo, mas você tem a prada obrigação de controlar como responde a ele. Quando você parar de perseguir as ondas e começar a se tornar um farol sólido, o mundo não terá escolha a não ser olhar para você de forma diferente. Assumir a responsabilidade radical pela sua própria felicidade, esse é o único caminho para se tornar um verdadeiro guerreiro. O contrato de escravidão, quando a bondade é apenas um suborno barato. Se o seu coração está sangrando, deixe sangrar. Deixe que ele sangre até você ficar sóbrio o suficiente para olhar no fundo da ferida. Você continua dizendo a si mesmo que é a alma mais bondosa da terra, um mártir leal que está sempre se sacrificando por todo mundo? Pare com o teatro. É hora de arrancar essa máscara de pessoa boazinha que está sufocando a sua vida. No mundo da sabedoria estoica e da soberania pessoal, não chamamos sacrifício cego de virtude. Chamamos isso de suborno emocional. Você não é nem de longe tão bondoso quanto fantasia. Você só está morrendo de medo de ser abandonado. Olhe bem para a natureza desse cuidado que você está distribuindo. As mensagens constantes, a preocupação obsessiva, o fato de estar sempre disponível mesmo quando te tratam como um plano B. Você acha que isso é amor? Não é. É uma transação suja construída sobre o medo. Você está usando a bondade como moeda para comprar a presença deles. Você espera que, se der o suficiente, eles fiquem em dívida com você, que se sintam culpados demais para ir embora. Isso não é sacrifício. Isso é um jogo psicológico covarde escondido atrás de uma máscara de compaixão. Adultos de verdade não vivem como mendigos emocionais. O amor não é uma bolsa de valores onde você aposta a sua bondade e espera que os dividendos de validação caiam na sua conta. Um guerreiro estoico dá porque é da sua natureza, não porque está esperando que uma dívida seja paga com afeto. A verdade brutal? Você não se importa com eles tanto quanto pensa, você só está tentando desesperadamente tapar o buraco da sua própria alma. É hora de uma revolução pessoal. Pare com os subornos. Pare com as barganhas. Comece a assumir a responsabilidade radical pela sua própria solidão. Se você não consegue se manter de pé sobre as próprias pernas, cada sacrifício que você faz é apenas uma mentira barata para esconder a sua própria fraqueza. Rasgue esse contrato de escravidão hoje mesmo. Comece a amar através da liberdade, e não através do medo. A fortaleza interior, onde o mundo não pode te tocar. Dê uma olhada de verdade em Marco Aurélio. Esse homem não estava sentado em um escritório confortável com ar-condicionado escrevendo frases motivacionais vazias. Ele estava no meio da lama e do sangue de campanhas militares brutais, encarando uma peste global e a traição dos seus aliados mais próximos. Como ele manteve a sanidade? Porque ele construiu algo chamado fortaleza interior. E você? Você está desmoronando, gritando no vazio, perdendo o sono porque algum ninguém não te respondeu uma mensagem ou porque seu ex acabou de postar uma foto com outra pessoa. É patético. Sua mente, agora mesmo, não passa de uma casa de vidro frágil no meio de um tiroteio, e você ainda tem a audácia de se perguntar por que está coberto de feridas sangrentas. Enfie isso na sua cabeça: o mundo lá fora, o caos da sociedade, a frieza da pessoa que você deseja, nada disso está sob seu controle. Nem um pouco. Mas a sua reação? Essa reação é sua. Ela pertence a você e a mais ninguém. No Brasil, a gente fala muito de resiliência, mas isso não é apenas aguentar o tranco. É uma armadura para a alma.
É sobre ser dono de uma zona sagrada e impenetrável na sua mente, onde absolutamente ninguém, e eu digo ninguém, tem a senha, a menos que você a entregue. Se eles forem embora, a fortaleza continua de pé. Se a sua carreira desmoronar, a fortaleza continua de pé. Pare de ser uma alma sem teto implorando por um abrigo temporário no coração de outra pessoa. É hora de assumir a autorresponsabilidade radical. Se você está sendo destruído, é porque deixou a prada porta escancarada para todo tipo de lixo entrar. Comece a construir essas muralhas de aço agora mesmo. Não por ódio, mas por soberania pessoal. Seja o imperador das suas próprias ruínas até que você as transforme em um império novamente. O mundo pode estar pegando fogo lá fora, mas dentro de você, o silêncio deve ser absoluto e o seu poder sobre si mesmo deve ser intocável. Levante-se e forje sua própria armadura. Ninguém vai fazer isso por você. A regra dos 3 segundos, o silêncio que resgata sua dignidade. Pare com isso. Agora. Pare com esse tique frenético e patético toda vez que você vê um visualizado sem resposta. Pare de agir como uma marionete toda vez que eles lançam um insulto só para testar seus limites. Você está reagindo como alguém que não tem controle, e isso é a maior ofensa à sua dignidade humana. No Brasil, vivemos de paixão, mas não confunda paixão com essa cegueira que te faz rastejar aos pés de alguém, implorando por uma explicação. É hora de parar com esse papel de vítima. É hora de assumir a responsabilidade radical pelo caos que está dentro da sua própria cabeça. Esta é a sua arma definitiva, a regra dos 3 segundos. Quando eles usarem o silêncio como arma para te torturar, ou palavras tóxicas para te manipular, pare. Não mande mensagem. Não ligue. Não procure uma desculpa para se justificar. Deixe esses 3 segundos passarem em um silêncio absoluto e pesado. 1. 2. 3. Nesse pequeno intervalo, dê um tapa na sua própria cara com uma pergunta brutal: o meu próximo passo vai me transformar em um guerreiro livre, ou em um mendigo implorando por piedade? Aqui está a verdade nua e crua. Você não pode controlar a toxicidade deles. Mas você tem um poder absoluto, quase divino, sobre esse dedo que está prestes a apertar o botão enviar. Autorresponsabilidade radical significa entender que toda vez que você corre para reagir, você está entregando o controle remoto da sua vida para outra pessoa. Mas quando você escolhe o silêncio após esses 3 segundos, você envia a mensagem mais letal possível: o seu poder termina aqui. Minha soberania emocional é intocável. Esse silêncio não é sobre fugir. É a forma mais alta de desprezo por jogos psicológicos baratos. Segure esses 3 segundos como se sua vida dependesse disso, porque a sobrevivência do seu autorrespeito depende. Essa é a fronteira entre uma alma escrava e um indivíduo soberano. Não fale. Não explique. Apenas fique em silêncio e siga em frente. É assim que o verdadeiro poder se parece. Amor fati. Pare de reclamar e beije os dentes de uma realidade brutal. Pare de ficar aí sentado se lamentando sobre como eles esfriaram ou como te traíram. Essa mentalidade de vítima é exatamente essa prada coisa que está matando o seu autorrespeito e a sua garra. No Brasil, vivemos com o coração em chamas, mas um verdadeiro guerreiro sabe como amar até a chuva mais gelada. Isso é amor fati, não é apenas aceitar, mas amar cada coisa que a vida joga na sua cara, mesmo quando é um tapa ardido. Olhe diretamente para a dor que está rasgando o seu peito. Não pisque. Não se atreva a buscar uma bebida ou qualquer distração barata para tentar afogá-la. Agradeça por ela. Por quê? Porque essa dor é o espelho mais honesto que você jamais terá. Ela te mostra exatamente onde a sua alma ainda é fraca, onde você ainda é viciado na aprovação de outra pessoa só para sentir que tem algum valor. Eles esfriaram? Ótimo. Isso te força a acender o seu próprio fogo. Eles foram embora? Perfeito. O vazio que eles deixaram é o espaço exato que você precisa para construir um novo império, onde você é o único governante. Não perca nem mais um segundo amaldiçoando as estrelas por terem trazido essa pessoa para a sua vida. Assuma a autorresponsabilidade radical.
Eles foram apenas um treinador brutal enviado pelo universo para testar se a sua fortaleza interior é feita de aço reforçado ou de um monte de areia patético. Se você se despedaçar, a culpa é sua por ter construído seus alicerces na areia movediça dos sentimentos de outra pessoa. Beije essa realidade. Abrace essa solidão como se fosse o melhor amante que você já teve. Porque apenas quando você ama o seu destino, não importa o quão amargo seja o gosto, é que você finalmente volta para o banco do motorista da sua existência. Pare de resmungar e comece a dominar o jogo. O destino não te deve ternura, mas você deve a si mesmo um espírito invulnerável. Amor fati, ame o seu destino como a pra de um guerreiro. O grito de liberdade, retomando seu reino das mãos do manipulador. Olhe direto no espelho. O que você vê? Um guerreiro com o fogo dos seus ancestrais correndo nas veias, ou um fantasma patético ajoelhado na porta de alguém que nem sequer te valoriza? Pare com isso. Agora mesmo. No Brasil, vivemos com paixão e alma, mas nunca permita que essa paixão se torne uma sentença de morte para o seu próprio autorrespeito. Você não nasceu para ser um perseguidor. Você não nasceu para ser um mendigo catando migalhas de afeto ou esperando por um texto de piedade. Você nasceu para governar o seu próprio reino, com a coroa da soberania pessoal sobre a cabeça. Se essas palavras ardem como sal em uma ferida aberta, ótimo. Entregue-se a essa dor. É o único sinal de que sua alma está finalmente acordando de um coma. Essa agonia é o processo de um detox emocional. Ela está queimando a covardia da sua dependência. Não perca nem mais um segundo culpando os outros por não te tratarem com respeito. Assuma a autorresponsabilidade radical. Você está sendo tratado como um capacho porque você se deitou no chão para que eles pisassem. Sua liberdade só começa no momento em que você para de esperar que a bondade de outra pessoa valide a sua existência. É hora de acabar com esse jogo vergonhoso. Levante-se. Enxugue essas lágrimas inúteis e bata o portão com força. Este reino, esta vida, esta glória, tudo isso pertence a você e somente a você. Eu não ligo para quanto tempo você foi fraco. Tudo o que me importa é que, a partir deste segundo, você haja como um indivíduo soberano. Se você está pronto para cortar as correntes e retomar a sua dignidade, escreva aqui embaixo, não para mim, mas como um decreto para o universo: eu sou livre. Deixe o mundo testemunhar o silêncio letal de um guerreiro que finalmente despertou. Vejo você quando a coroa estiver de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. O poder é seu. Eu sou livre.